todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spoiler Queen. I know I'm better off just restarting, but you still own my heart, and I want more than anything to just move on. O episódio é sobre Teen Wolf. Teen Wolf é uma série que eu já vi há muito tempo atrás. Ou melhor, eu lembro-me da história, não é? Não me lembro exatamente de todos os acontecimentos que acontecem, lembro-me assim dos mais importantes. Mas eu venho trazer este vídeo como forma de celebração. E hoje, dia 26 de janeiro, estreia o filme do Teen Wolf. Esta semana publiquei a minha reaction ao trailer do filme. E hoje, para comemorar o lançamento do filme, venho-vos trazer algumas curiosidades sobre a série Teen Wolf. Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever ao canal, que é muito importante para mim, para saber o vosso feedback. Não se esqueçam também de comentar quais são as vossas curiosidades favoritas e outras curiosidades que vocês sabem sobre a série. Partilhem aqui nos comentários. E agora sim, sem mais demoras, vamos passar para o vídeo. Bora lá! Eu vou dividir este vídeo em dois, porque isto é muita curiosidade junta. No próximo episódio trago-vos as restantes curiosidades. Agora sim, vamos então passar. Bora! Uma das tatuagens do Tyler Posey teve que ser adicionada à história da série por não poder ser coberta. Então, todos nós conhecemos Tyler Posey, não é? O nosso Scott McCall. E ele tem bastantes tatuagens. A maior parte dessas tatuagens são facilmente tapadas com maquilhagem. Mas há uma tatuagem que foi muito difícil de ser coberta. Os produtores arranjaram maneira de incluir esta tatuagem na história e dar-lhe assim um significado. Aquela tatuagem, eu estou a mostrar aí, não é? Mas é aquela tatuagem que ele tem no braço, tiveram que ser adicionadas à história. Neste caso, com um significado mais sentimental, que o Scott queria marcar algo. Eles não explicaram isso muito bem na história, acabou por não ficar muito explícito. E também não foi fácil de fazer a tatuagem na história, não é? Porque ele sendo um lobisomem, ao fazer a tatuagem começa a desaparecer porque o mecanismo dos lobisomens, não é? Não deixa que fique lá, que aquilo é tratado como se fosse uma ferida e começa a sarar. E então a tatuagem desaparece. A única forma de ele conseguir manter esta tatuagem é através dos conhecimentos de Derek. Eu adoro o Derek. Que sendo lobisomem há mais tempo e também sendo um alfa, ele tem mais conhecimento e sabe como há de fazer as tatuagens, dado que ele tem uma tatuagem nas costas. Foi o Derek que fez esta tatuagem ao Scott com um maçarico, de forma a que ali o sistema de lobisomem não tratasse aquilo como se fosse uma ferida e começasse a sarar, e manteve-se assim a tatuagem no Scott. Agora, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas eu acho que é Evan Peters. Ele já era conhecido, não é? Mas ainda ganhou assim um destaque maior pelo seu papel agora na série documentário. E não é que este ator era para fazer de Styles. Eu não tenho nada contra o Evan. Nada contra. Mas Styles é o Dylan O'Brien, ok? Não digo mais nada. Styles é o Dylan O'Brien, ok? Eu não encontro um ator para fazer tão bem o Styles como o Dylan. É como o Chandler em Friends. Chandler é o Matthew. Matthew é o Chandler, são só uma pessoa. O Dylan é o Styles é o Dylan. Não vai, ok? Então, para mim é um bocado difícil de imaginar, mas é verdade. O Evan Peters fez a audição para fazer o papel de Styles, mas entretanto ele ficou com o papel em American Horror Story e acabou por não participar em Teen Wolf. Nada contra o Evan Peters, nada contra ele, mas Dylan, meu amor, como Styles, ok? Sempre, peço muita desculpa, mas para mim, Dylan é o Styles. J.R. Bourne, que nós conhecemos como o pai da Alice, não é? O Chris Argent, que, não sei se sabem, um pequeno fun fact, não é grande fun fact, toda a gente sabe isto, mas que Argent é argent, que é prata em francês, que literalmente, não é o nome deles, eles caçam lobisomens com prata. Aquilo que consegue travar os lobisomens é o instrumento, não é, de defesa e de combate da família Argent, não é? Daí o nome. Argent é prata, Argent, estão a ver? Mas é o ator que ficou conhecido por fazer o papel de pai da Alison, o Chris Argent, fez audições para o papel do Deaton. Fica um bocadinho difícil nós associarmos o J.R. a outra personagem sem ser o pai da Alison, sem ser o Chris, mas ele fez mesmo a audição para o Deaton. No entanto, o produtor da série, Jeff Davis, acabou por reconsiderar e achou que ele faria um melhor Chris Argent. E não é nada, não é, mas eu acho que ele faz um Chris Argent espetacular. Agora, esqueci-me de dizer, relativamente a atores que fizeram audições para personagens de Teen Wolf, o Noah Centineo, que ele fez também a audição para o papel de Styles, mas não foi aceito, não ficou em Teen Wolf. Existe uma websérie ligada ao Teen Wolf.
e eu vou fazer reaction disso mesmo para aqui para o YouTube. Eu vou fazer reaction aqui para o YouTube. Esta websérie chama-se Search for a Cure. Estes episódios foram lançados entre a temporada 1 e a temporada 2 de Teen Wolf. Os episódios também foram escritos pelo mesmo produtor Teen Wolf, não é? Pelo Jeff Davis. A história gira em volta do Stiles e do Scott, que andam em busca de ajuda médica para o Scott, para tentar curá-lo do facto de ele se ter transformado num lobisomem. A websérie apresenta também uma personagem, que é um médico, que é o Dr. Conrad Ferris, que é nada mais, nada menos John Posey, que pelo apelido vocês já estão a ver mais ou menos de quem é, não é? Ele é o pai do Tyler Posey. Então, muitas personagens ficaram com vários adereços e vários elementos do cenário, mas este aqui, que acho que fez todo o sentido e é só perfeito para a pessoa que é o Dylan O'Brien. Ele ficou com o Jeep do Stiles. Eu acho que não poderia haver outra pessoa melhor para ficar com este Jeep, este famoso Jeep, que é literalmente, nós olhamos para aquele Jeep e associa automaticamente ao Stiles. O Jeff Davis, o produtor de Teen Wolf, queria fazer um spin-off com a Kira. A Kira acabou por sair na 5ª temporada e deixou assim algumas pontas soltas. Jeff Davis achou que faria sentido criar um spin-off para a Kira, assim respondia-se a algumas dessas questões que tinham ficado em aberto e também juntar algumas das pontas que tinham ficado soltas. No entanto, nunca chegou a acontecer e não houve nenhum spin-off para a Kira. No entanto, ela expressou muita vontade de querer participar no filme do Teen Wolf. Eu acho que no trailer, não me lembro se a vi, eu não sei. E então, um dos momentos mais trágicos em Teen Wolf, para mim, foi a morte da Allison. Porque foi uma sensação tão estranha o facto de ser uma personagem principal e ela morrer ali na 3ª temporada. Pronto, para mim foi dos momentos mais marcantes. Eu lembro-me tão bem, eu acho que já tinha levado spoiler. Spoiler Queen. Eu acho que já tinha levado spoiler, mas ver aquilo foi tão inesperado. Mas vocês sabiam que foi a Crystal Reed, é a atriz que deu vida à Allison, foi a Crystal Reed que pediu ao produtor Jeff Davis para que a personagem dela morresse. Crystal perguntou ao produtor, ao Jeff Davis, se haveria forma de a personagem dela morrer, porque ela estaria interessada em procurar outras oportunidades, outros tipos de papéis, porque ela estava um bocadinho farta de fazer sempre o mesmo papel, não é? Neste caso, o papel de uma adolescente com menos de 12 anos daquilo que ela tinha na realidade. E então ela acabou por sair e procurar outros projetos para fazer. Falando aqui na morte da Allison, há aqui uma outra curiosidade. A Crystal Reed fez pressão para que a Allison dissesse ao Scott que o amava na altura em que morreu. Ela diz que fez bastante pressão para que isso acontecesse e disse mesmo que o momento em que sentiu mais aquele luto da personagem, não é? Foi mesmo o momento em que a Allison disse ao Scott que o amava. Foi um momento bastante marcante, um momento bastante forte, emotivo. Foi ela mesmo que acabou por insistir para que tivesse ainda mais impacto e tivesse aquele momento que faltava ali. Então a nossa Banshee, a Lydia Martin, interpretada pela atriz Holland Roden, gritava bastante, não é? Que a Banshee tem aqueles gritos que dá para reconhecer em qualquer lado. Mas vocês sabiam que na 5ª temporada de Teen Wolf a maior parte dos gritos foi tudo gravado? Isto porque ela já tinha gritado imenso durante as 4 temporadas anteriores. Eles já tinham, literalmente, tinham gravações de gritos gravados e guardados para serem utilizados. Tinham a mais, estão a ver? Tinham em stock. Então o que aconteceu? Durante a 5ª temporada, eles colocaram alguns desses gritos depois na edição e a Lydia não tinha que gritar. Ela fazia só como se estivesse a gritar, mas depois o som era adicionado posteriormente. Isso também aconteceu com alguns atores que interpretavam lobisomens e fazer a transformação, eles acabaram, também já tinham algumas gravações guardadas e acabaram por usar essas que usavam dos atores terem que passar por todo o processo da transformação. Então, ninguém sabia o primeiro nome do Stiles. Eu vou ser muito sincera, eu não sei pronunciar o nome do Stiles, eu tenho que ir ver como é que isto se pronuncia. O Jeff Davis era a única pessoa que sabia o primeiro nome do Stiles, nunca foi divulgado nem para o elenco, nem, obviamente não é, nem cá para fora, para os fãs. Eles só souberam o primeiro nome do Stiles na 6ª temporada. Jeff Davis acabou por revelar à Entertainment Weekly também de pronunciar, e por isso mesmo ficou Mieczysław. I have a son. His name is Mieczysław Stalinski. Mieczysław. Mieczysław Stalinski. Porque o nome foneticamente lembrava a palavra malícia, em inglês, não é? Que é mischief. E então ficou Mieczysław
Stalinsky. Isto, lá está, como lembrava um bocadinho a palavra malícia em inglês, o produtor achou que seria perfeito para o Styles. Então, Mstislav Stalinsky. Então, a mudança de Tyler Posey, de Tyler, não é? Para lobisomem, neste caso de Scott, para lobisomem demorava umas 4 horas e meia. Então, penso que 2 seriam para a transformação mais facial e 4 horas e meia para uma transformação completa. Eles aplicavam vários tipos de próteses para que ele tivesse aquela aparência mais de lobisomem. E uma dessas próteses era chamada, eu não sei se é assim, pelo menos estava assim o nome, que é a máscara do bandido, que era feito de silicone e acabava por poupar muito tempo na retirada da maquilhagem. Isto é, o Tyler conseguiria remover a maquilhagem, não é? Remover tudo aquilo em apenas meia hora. Por isso seria muito mais rápido do que as 4 horas e meia que levava a preparar tudo, não é? Aquela máscara é uma máscara descartável, então no final de cada dia retirava aquilo e acabava por fazê-lo em 30 minutos. Despachava-se muito mais rápido. Falando aqui na maquilhagem, eles, lá está, usaram maquilhagem em vez de efeitos especiais após a edição. Em muitos filmes são usados estes efeitos, mas em Teen Wolf eles não quiseram usar. Usaram sim só a maquilhagem e as próteses, também dentes falsos, lentes de contacto e a maquilhagem para que os lobisomens acabassem por se parecerem o mais humano possível. Quase nenhum dos atores tinha a idade que estava a representar. Essa foi também uma das razões pelas quais a Crystal Reed, a Alison, acabou por sair de Teen Wolf. Ninguém do elenco tinha a idade que estava a representar. Na altura da primeira temporada, o Dylan O'Brien e o Tyler Posey tinham 18 anos, por isso eles estavam a interpretar alguém que estava no secundário e com 18 anos já estariam a terminar o secundário, por isso logo não estavam a interpretar a idade deles. Eram os elementos mais novos, os outros elementos tinham todos na faixa dos 20 ou um bocadinho mais do que isso, mas andava mais ou menos por essa faixa etária. Após a primeira temporada, todos eles tinham mais idade do que adolescentes, não é? Que andam no secundário, tirando uma personagem que acabou por entrar um bocadinho mais tarde, é o Liam, que é a personagem do Dylan Sprayberry, que quando entrou em Teen Wolf ele tinha apenas 16 anos, então era a personagem mais novinha. Então, sempre que vocês virem lobos em Teen Wolf, lembrem-se disto, são lobos verdadeiros. Pois é, então, principalmente na primeira temporada, os produtores de Teen Wolf queriam dar assim uma veracidade, então colocaram lobos verdadeiros, obviamente com treinadores, não é? Não é colocar só lá os lobos. Eles trouxeram treinadores para o set e eles estavam bastante bem treinados. O elenco acabou por dizer porque os lobos eram quase como assim uns cães, não é? Uns cães maiorzinhos, uns cães grandes, porque eles estavam muito bem treinados. O Tyler Posey acabou também por admitir que teve um bocadinho de medo, não é? Teve um bocado de receio ao início, porque são lobos, não é? São lobos, animais selvagens. Mas acabou por ser um momento muito divertido e um momento muito emocionante e ele acabou por adorar gravar estas cenas com os lobos. E terminamos agora a parte 1. Por isso mesmo, espero muito que vocês tenham gostado. E, entretanto, na próxima semana vai sair a segunda parte de Teen Wolf e destas curiosidades, por isso não percam. E vemos então no próximo episódio. Beijinhos! Tchau!